só para finalizar, eu tenho que colocando sem planta, né? Daí, para dar um contraste do vermelho com o verde, eu pensei na Ludwig inclinada. Desculpa, Ludwig arquado. Tá? Ela fica bem vermelha e ela tende depois a dobrar, tortar para frente, né? Dobrar para frente. E depois que essa plantinha verde que aí antes do catenóide formar aquela coceira bem formada aqui assim, fica interessante o efeito dela, vindo por trás dela, aparecendo por cima. E a gente vê muito disso em várias montagens por aí. Em geral, aqui não faz essa combinação que eu estou falando, mas ao invés da Hemianthus eles usam a Rhotalis peguin, né, que também é uma planta bem similar a essa aqui, só que fica inteira verde sempre também, né? Então é uma outra opção também. Tá? É difícil para a gente, quando a gente vai fazer as montagens, porque a gente já tem uma visão de como vai ficar, mais ou menos, ou provavelmente vai ficar desenvolvendo as plantas, né? Para vocês que estão vendo ainda, assim, né, não tem ideia do tempo, né, como é que a importância das podas depois, tudo, né? Bom, agora terminar de encher, né, o aquário. Bom, na verdade teria que encher até mais, até o nível acima, né? Acho que não há necessidade, não, né? Já dá para ver bem, já. Bom, depois de terminar isso aqui, sempre é bom com a redinha retirar o excesso das folhas, né? Depois montado, às vezes também com uma esponjinha, em que às vezes você vai fazendo por etapas, de forma que começa a criar uns fachos, né, brancos. Nesse caso aqui, acho que não criou tanto, né? Deixar com o link. Para você o sorteio, né? Bom, pessoal, mais ou menos é isso aqui, né? Tenho certeza que faltou muita coisa para explicar, mas conforme eu vou montando, por isso eu gosto de vamos fazendo perguntas, que acaba entrando uma coisa que eu estava esquecendo, daí sempre tem, né? Mas sinta-se à vontade também, né? Infelizmente não tem como passar o e-mail pelo coisa aqui, né? Pelo show, mas quem quiser algum meu e-mail para trocar ideia, alguma coisa, pode entrar em contato com o pessoal da Fagundes, né? Eles fornecem o meu e-mail, tudo certinho, tá? A gente pode tirar dúvidas à vontade depois. Inclusive depois do evento aí, até arrumar tudo, né? Se quiser vir conversar, tirar dúvidas, seja à vontade também. E autógrafo também pode vir. Autógrafo sai caro. Então é mais ou menos isso daqui, né? Assim, daí é aquilo que eu falei, né? É esperar a planta, primeiro elas vão direcionar conforme a luz, vão começar a se fixar bem no substrato, começar a desenvolver.
Aí então você começa a vir as primeiras podas, né, quando já tiver uma certa altura. Fertilização líquida, né? Geralmente eu só começo a aplicar a fertilização líquida quando eu vejo que eles começaram a desenvolver o regimento, né? O movimento das plantas deu uma parada, né? Aí que eu começo a aplicar, tá? Eu não, como você fala, né? O meu é mais na prática do que teoria, né? Tanto que o livro, né? Até posso comentar isso, é um exemplo, tanto que senão eu poderia ter escrito livro de cabo a rabo, né? Mas na parte mais teórica, né? Não quis falar porque não é minha praia, digamos assim, né? Então por isso ficou por conta do Maurício, né? Tá. Então, mais ou menos seria isso aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei como é que é o tempo. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta. Aqui uma pergunta. Essa filtragem aí é recomendada? Essa filtro externo aí? Essa aqui? Olha, se fosse para deixar esse aquário legalzinho, assim, para ficar legal, o que mais? Olha, se fosse para pensar, deixar ele mais tímido, eu já optaria por um mini canister desse tamanho aqui, um mini canister. Tem uns mini canister muito bons que servem desse tamanho aqui. Fala onde tem, fala onde tem. Fala deles. Bom, já respondeu, né? Então, porque eles têm os mini canister, né? O canister, o sistema de filtragem dele eu acho bom. E cabe mais milhas filtrantes do que o Rayon. O Rayon, que eu vejo muito problema nele, é que a maioria acaba deixando aquela cascata, aquela queda da água. Ou por ser achar que fica bonitinho, ou porque para peixe ajuda a oxigenar mais, mas para a planta não, é o inverso. Então deixar bem você tá a queda aqui, ó, para fazer ele circular o menos possível. Eu já prefiro evitar o uso do Rayon. Hoje já não uso mais esse tipo de filtro quase. Os meus clientes, eu sempre vou indicando, dá certo. Mas se quer melhorar, o outro vai melhor. A questão é, mais a minha preocupação maior é isso. E outro também, não colocar 2 dele por ser meio fraco pela quantidade. O ideal seria mais ou menos uns 4, 5 vezes o volume da água do aquário, digamos assim, para um Rayon. Né? Então é um fluxo meio forte. Um canister uns 3 vezes já é o suficiente. Né? Mas no caso daqui, então se vai querer, viu que não deu, mas tem um filtro, compra um só compatível, não 2, coloca um em cada lado. Porque daí vai ter muito fluxo da água, então daí vai ter muito mais problema. Vai perder mais CO2, né? Então eu preferi um mais dimensionado do que 2. No caso do canister, aquele que está falando pode ser ligado em série, para o mesmo modelo, que ajuda bastante. Uma pergunta? Qual a vida útil do substrato? Depende de planta, mais ou menos. Olha, isso vai depender de cada substrato também, né? Mas uma grande média, mais ou menos, substrato, eu diria mais ou menos 1 ano, mais ou menos, uma duração boa. Agora tem substratos que acabam rápido, só que é daí que vem, é o suficiente para as plantas enraizarem, bombarem, crescerem, desenvolverem, bem vigorosas, saudáveis, mas daí que vem a parte da fertilização líquida, porque nessa daqui, plantas quase todas elas aqui, a maior parte da absorção dela vai ser mais foliar, então vem com a fertilização líquida, tá? Ou se caso for, se precisar, se estiver faltando também, é aquela coisa, se estiver faltando também, viu que parece que já está acabando, esgotando, já está há 2 anos montado e não quer desmontar inteiro. Então é questão de ver as plantas que necessitam de mais pela raiz, compra aquelas pastilhas, né? Tem vários adubos, né? E tem a próxima às raízes, não na raiz, próxima das raízes, né? Porque daí a raiz vai chegar lá e vai se absorver e vai crescer. Geralmente são fitocorines, equinodoros, né? Essas coisas que exigem mais, né? A fitocorine mesmo é mais sistema radicular do que foliar, né? As de caule não há necessidade, né? Porque elas vão pegar tudo no foliar, daí é só na fertilização líquida. Uma pergunta? Pessoal, tem tempo ainda, se vocês quiserem aproveitar, então é a chance. Depois que plantou, qual o tempo para podar ela? Bom, ele perguntou se depois de plantar agora, qual o tempo de poda deles, né, das plantas.
Aí vai depender do desenvolvimento de cada planta. Cada planta tem sua particularidade, né? Umas crescem mais rápido, outras menos. Essa daqui, por exemplo, vai ser a primeira que você vai podar. Essa de trás. Que ela vai, logo quando pegar a luz, em coisa de 2 dias ela vai estar tudo retas, né? Então daí, a partir daí você vai ver ele começando a desenvolver. Quando chegar mais ou menos, por isso não tem um parâmetro exato, né? Mas mais ou menos com 1 semana e meia, 2 semanas, 1 semana porque até ele se adaptar, né? As pessoas começaram a adaptar. Aí depois umas 2 a 1 mês, né? Digamos assim, dá para fazer a primeira poda. Essa daqui geralmente a gente faz até antes, que desenvolve mais rápido. As outras ainda acho que com 1 mês talvez vai precisar fazer poda. Talvez a Hieroglyphemoides aqui, talvez mais pela necessidade. E falar em podas também, a Glossostigma lá na frente, né? Ela vai desenvolvendo, vai fechando, vai formar um carpete inteiro, né? Não vai nem ter o grão de areia, né, por cima, né? A tendência é essa. Só que daí elas vão, pouco a pouco, vão subindo uma em cima da outra. Então se chegar uma camada de uns 3 andares, que a gente fala, né? Aí já começa a faltar muita luz na parte de baixo. Então eles começam a amarelar tudo embaixo e desprende, acaba desprendendo e só, você não tem que prender de novo. Então o ideal é sempre passando tesoura, viu? Começou a juntar demais, vai passando tesoura, tá? Poda da Eucaris aqui, né? Vai depender se ela ficar muito alta, se não quiser, então o negócio é passar tesoura para tentar manter na altura desejada. O tipo de poda dela talvez vai ser diferente também, que não deixa de ser uma poda, né? Que ela vai começar a espalhar por cortisona, né? Vai vir para tudo que é lado. Então se deixar ele vai dominar, talvez a lucinha não vai ver mais, né? Então se começou a avançar para cá, não tem preguiça não, vê um raminho saindo, vai lá e puxa, ou passa uma tesoura aqui, porque às vezes você puxando vai arrancar ela inteira, né? Principalmente agora no início, né? Então é bom você fixar bem. É um sistema de poda, né? Mais alguma pergunta? Só estou preocupado com ter um monte que vem da perdida da moda. Não é problema seu. Tô fazendo minha parte, viu? Bom, então é mais ou menos isso, pessoal. E se alguém quiser tirar alguma dúvida depois também, esteja à vontade, viu? Tá? Todo mundo de olho aqui, né? Eu percebi.